Começa hoje falando de 2026 e uma movimentação que já esquenta os bastidores da política paulista. O Partido Progressistas passou a cobrar publicamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo que classifica como falta de atenção à sigla e apoio insuficiente à pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado. Em meio ao descontentamento, o partido admite nos bastidores a possibilidade de lançar uma candidatura própria ao governo paulista, mesmo com Tarcísio já colocado como candidato à reeleição. Em nota divulgada pelo Diretório Estadual, o PP afirma haver um crescente incômodo de prefeitos e parlamentares com dificuldades de comunicação e um percebido distanciamento entre o governo e a direção da sigla. O documento cita, inclusive, nomes que estariam sendo avaliados internamente como possíveis candidatos, como o de Felipe Sabará e do deputado federal Ricardo Salles. O partido também destaca que, com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, considera estratégico ter no Palácio dos Bandeirantes um governador mais alinhado ao projeto nacional da sigla. A saída de Derrite da Secretaria de Segurança Pública em novembro, ou em 1º de dezembro, é apontada como um dos fatores que contribuíram para a perda de espaço do PP no governo estadual. E aí a gente tem agora uma rachadura, uma fissura na relação entre Partido Progressistas e o governador Tarcísio de Freitas. Agora há pouco, aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o Fausto Pinato, que é deputado da sigla, fez duras críticas ao governador Tarcísio, falou que ele é carioca, que São Paulo foi construído pelos paulistas e pelos nordestinos, então não tem que ter ninguém do Rio de Janeiro, falou que ele não investiu o que deveria em segurança pública. Pois é, falou que ele não investiu o que deveria em segurança pública, falou que ele é da ultradireita de terno e gravata. Impressionante, assim, as falas de alguém que é de um partido aliado, porque o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, é isso? Ele é do partido, poxa. E o PP teve a principal pasta diante da repercussão pública, da opinião pública, que é a de segurança pública, Guilherme Derrite aí, esse tempo todo, era um aliado histórico que agora está criticando duramente o Tarcísio de Freitas. Eu quero saber o seguinte, o que isso significa? Você acha que estão gerando dificuldade para depois negociar facilidades? Você acha que estão colocando um bode na sala para tentar participar, de repente, um lugar de vice, uma secretaria mais importante? Eu quero entender de vocês o que isso significa. Ou se é descontentamento mesmo? Fala aí, Elias Tavares. Koba, eu não acho que é descontentamento. Eu acho mais que é reposicionamento, né? Esse momento agora, daqui até abril, né, que é quando vai ter de fato os secretários que irão disputar eleições, o próprio governador, se for alçar uma outra candidatura, embora está dizendo que não, né? Existe esse prazo, depois desse prazo a gente sabe que de fato ele não tem como fazer essa saída. Agora, uma coisa que não sai da minha cabeça, Koba, é que assim, né, o PP é um partido importante, ele é um partido com 50 deputados federais, então isso corresponde a abocanhar um bom valor de fundo eleitoral, de fundo partidário, né? O estado de São Paulo é o estado que mais tem deputados federais e esse posicionamento do PP com relação à candidatura de Derrite, ela está começando a se esvaziar, né? A candidatura do Derrite, ela já foi mais forte alguns meses atrás e está começando a ter esse esvaziamento, que agora a gente vai eleger 2/3 do Senado. Então, com isso, a gente praticamente, a maioria absoluta do Senado será eleito nessa eleição. E isso vira um cabo de guerra entre esses partidos muito forte, né? Então você tem o PP que quer, evidentemente, uma dessas cadeiras para o Senado, mas, ao mesmo tempo, o PP precisa ter uma boa chapa de deputados federais, principalmente no estado de São Paulo, porque isso corresponde à grana, a dinheiro público que vai irrigar esses caixas dos partidos para fazer campanha, e a gente sabe que isso vale muito. Então eu acho que é muito mais dá licença, não é uma reeleição automática, não é a mesma negociação que foi feita, a gente quer mais espaço. É um tensionamento para vender a facilidade ali na frente. Agora, o que é curioso é ultradireita, esses tipos de termos que na política a gente sempre ouve falar muito disso, que a gente tem que deixar porta de saída, né? Espero que eles não forcem demais isso, não tenham a porta de saída, tenha que colocar uma candidatura no estado de qualquer jeito, né? Agora eu queria saber se o Tarcísio fala, então tá bom, lança, vamos disputar nas eleições. Vai lá, boa sorte. Vai lá, boa sorte, lança a candidatura e tenta ganhar aí nas eleições para o governo do estado, com o Tarcísio concorrendo ao governo do estado de São Paulo, né? Agora são 10h28, nós estamos de volta para você que estava no intervalo da rádio, repercutindo aqui uma notícia que foi publicada pelo próprio Partido Progressista,
PP, que é presidido pelo senador Ciro Nogueira, cobrando a atenção de Tarcísio. Está, inclusive, cogitando o partido a lançar candidatura própria ao governo do estado de São Paulo, mesmo com Tarcísio posicionado a uma campanha à reeleição. Sugeriram o nome do Felipe Sabará, de outras pessoas que poderiam disputar, até o Ricardo Salles, que eu nem sabia que tinha essa ligação com o PP, para mim estava no Partido Novo, enfim. Estão cobrando aí, e a gente teve, inclusive, críticas duras do Fausto Pinato, deputado da sigla, ao governador Tarcísio de Freitas. Como é que você vê, hein, João? Ele chamou de ultradireita o Tarcísio? Extrema-direita o Pinato? O Pinato falou que o Tarcísio é ultradireita, de terno e gravata. Não, é impossível. Essa classificação está absolutamente equivocada do deputado federal de longos mandatos, Fausto Pinato, então não faz sentido algum. Até porque eu entendo que sequer existe ultradireita no Brasil, né? A direita sequer tem um partido para chamar de seu, né? Vamos lembrar que o bolsonarismo, a direita, o próprio bolsonarismo em si tem itens ali que, se você pegasse e falar, isso aqui não tem cara de direita, de conservadorismo, muito pelo contrário, né? Inclusive na criação de várias legislações nesse sentido, conectando com o ponto anterior. Mas o PP, como certamente ele já fez essas cobranças internas, aí como não surtiu muito efeito, aí a cobrança passa a ser pública para ver se o Tarcísio dá a atenção devida. O Partido Progressistas, ele orbita ali nesse chamado centrão. Inclusive tem contradições internas desde o próprio nome, né, chamado Partido Progressistas, que seria em teoria a esquerda, mas você está ali orbitando nesse centro-direita, então compõe esse centrão que em teoria será governo independente do governo, né, Federado com a União Brasil, tem essa? Então, exatamente, federado com a União Brasil, que a União Brasil já surgiu do DEM com o PSL, que já foi uma confusão danada, é um saco de gatos danado, e faz essa federação que assim tem muito cacique. Na prática é um Desunião Brasil. É um Desunião Brasil, tem muito cacique nessa nova confederação, né, nessa federação de partidos, e ele irradia ali nas instâncias menores, né, estado, município, gerando sempre essa dificuldade ali na chamada governabilidade, Kobayashi. Fala, Pri. Eu só queria, assim, fazendo um contexto, né, bem assim, simplório, eu vejo que o PP, né, o Partido Progressista, é como se fosse aquele filho birrento que não tem a atenção, que a mãe não quer dar o pirulito, e aí ele bate o pé e fala, eu quero o pirulito, mais ou menos nesse sentido, chamando a atenção. E aqui a gente precisa dizer o seguinte, nem começou, claro que as eleições estão logo ali, mas o Tarcísio não tem se manifestado em nenhum apoio. Nunca confirmou a candidatura a nada, não, né? Ele não confirmou nem ao governo, nem a presidência, né? Então eu acho que eles queriam que ele pegasse na mão do Derrite, que é um grande candidato, inevitavelmente, e fosse andando com ele, como se fosse, olha, vem pra cá, vem pra cá. Gente, eu acho que sim, é uma demonstração de que eles são fortes. A gente não pode falar que eles não são, né? Sabe, eu acho... Sobre isso, desculpa te interromper, Pri. Sabe o que parece, às vezes? É que como o bolsonarismo não está apoiando muito essa ideia do Derrite senador, eles estão cogitando lançar candidato próprio, o Ricardo Salles pode sair candidato ao Senado pelo Partido Novo e teria ali um apoio, né, de dobradinha, e só tem 2 vagas, né? E o Novo raramente coliga, né? Ele sempre lança o seu candidato. Então, eu acho que eles estão cobrando do Tarcísio de Freitas, entre linhas nessa manifestação, Tarcísio banca com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, de que o candidato ao Senado tem que ser o Derrite, do PP, e só. Derrite mais um e pronto. Não vamos pulverizar desse jeito, porque tem que ter ele senador. Só que ele não gosta de entrar em bola dividida. Ele já fala, o Tarcísio já falou disso, né? Ele sempre fala, não entra em bola dividida. Ele não. Gente, ele é super inteligente. Então ele tá esperando, ele está ouvindo, ele tá vendo o cenário político para ver qual é a jogada, onde ele vai ter o melhor acerto. Então, peitar, né, já de antemão. Claro, eu acho que no frigir dos ovos vai realmente ali acabar sendo o apoio ao Derrite. Fala, Tolentino, para fechar. Esse é um momento de construção política, né? É inegável a força do PP no estado de São Paulo. O PP que possui a bancada da bala, né? Então atua muito na pauta de segurança pública. Mas eu estou um pouco nos bastidores e vejo uma insatisfação realmente de alguns prefeitos, de alguns deputados, de alguns partidos políticos nessa relação com o governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que é preciso que o Tarcísio entenda que nesse momento ele precisa virar a chave de gestor para um candidato político. E o candidato político, o candidato ao cargo, seja a reeleição à presidência da República, ele tem que construir relações. E é necessário virar essa chave nesse momento.